A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Entenda a decisão da Igreja Presbiteriana. Você provavelmente viu essa notícia nos últimos dias, principalmente nas redes sociais. A Igreja Presbiteriana do Brasil publicou um documento afirmando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia deve ser considerada uma seita. A repercussão foi enorme, é claro. Mas será que essa afirmação significa que a Igreja Adventista deixou de ser cristã? O termo seita significa a mesma coisa para todo mundo? E, principalmente, quais argumentos levaram a Igreja Presbiteriana a essa conclusão? Neste vídeo, nós vamos analisar documentos oficiais das duas igrejas, sem ataques, sem caricaturas e sem sensacionalismo. O objetivo é entender os argumentos de cada lado para que você forme sua própria opinião. Primeiro, o que significa seita? Vamos lá. Antes de discutir a decisão da IPB, precisamos responder a uma pergunta fundamental. O que é uma seita? Curiosamente, a resposta depende de quem está usando essa palavra. Na linguagem popular, seita quase sempre lembra grupos perigosos, manipulação psicológica ou líderes autoritários. Já para sociólogos da religião, o termo é muito mais neutro. Uma seita pode ser simplesmente um grupo religioso que surgiu a partir de outro e desenvolveu características próprias. Mas existe um terceiro significado. No meio protestante, especialmente na apologética, que é a área da teologia que defende a fé cristã, seita é um grupo que afirma seguir Cristo, mas que, na avaliação daquela tradição teológica, altera doutrinas consideradas essenciais da fé cristã. É exatamente nesse sentido que a Igreja Presbiteriana utiliza essa expressão. E isso faz toda a diferença para entender o documento. Mas o que aconteceu? Recentemente, a Igreja Presbiteriana do Brasil divulgou um documento oficial classificando a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita no sentido teológico. Segundo a IPB, essa conclusão não foi tomada por causa do sábado, da alimentação vegetariana ou do estilo de vida adventista. O ponto central para essa decisão foram as diferenças doutrinárias que, na visão presbiteriana, atingem aspectos fundamentais da fé cristã. Mas quais seriam essas diferenças? Os argumentos da Igreja Presbiteriana. O documento destaca vários pontos. Ellen White. A Igreja entende que os escritos de Ellen White ocupam um espaço incompatível com os princípios da Reforma conhecido como sola Scriptura, segundo o qual somente a Bíblia possui autoridade infalível. O outro ponto foi a doutrina do juízo investigativo. Vamos lá. Os adventistas ensinam que Cristo, de acordo com a doutrina do juízo investigativo, iniciou, em 1844, uma fase específica de seu ministério no santuário celestial. A Igreja Presbiteriana entende que essa doutrina não encontra sustentação suficiente nas Escrituras. Outro ponto em questão foi a expiação. Para a tradição reformada, a obra expiatória de Cristo foi plenamente consumada na cruz. A IPB afirma que a compreensão adventista do ministério celestial modifica esse entendimento.
Outra questão também foi o sábado. Embora o sábado seja uma das marcas mais conhecidas da Igreja Adventista, o próprio documento indica que esse não é o principal motivo da classificação. Para a IPB, a questão é que a obrigatoriedade da guarda do sábado para os cristãos não corresponde ao ensino do Novo Testamento. Além desses temas, o documento cita diferenças relacionadas ao estado dos mortos, à escatologia e à interpretação da lei de Deus. Como a Igreja Adventista se posiciona oficialmente diante dessas questões? Vamos lá. Segundo suas crenças oficiais, a Igreja Adventista, tá? Ela não se considera uma seita. Por quê? Ela afirma reconhecer a Bíblia como única regra de fé suprema, reconhecer a Bíblia como única regra suprema de fé e prática. Até Ellen White enfatizou isso. Quanto a Ellen White, a Igreja declara que ela recebeu o dom bíblico de profecia, mas que os seus escritos permanecem subordinados à Bíblia e não a substituem. A Igreja Adventista também afirma crer na Trindade, na plena divindade de Cristo, em sua morte expiatória, ressurreição, ascensão, segunda vinda e na salvação exclusivamente pela graça mediante a fé. Os adventistas entendem que doutrinas como o sábado, o juízo investigativo e o estado dos mortos representam interpretações específicas das Escrituras e não uma negação das doutrinas centrais do cristianismo. Em outras palavras, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas crenças distintivas não a colocam fora do cristianismo, mas fazem parte de sua leitura da Bíblia. Uma reflexão importante. Independentemente da posição de cada igreja, esse episódio leva uma pergunta interessante. Até que ponto diferenças doutrinárias justificam classificar outra igreja como seita? Ao longo da história do cristianismo, praticamente todas as grandes denominações discordaram uma das outras em algum momento. Essas diferenças são reais e merecem ser discutidas. Mas existe uma diferença entre criticar ideias e desqualificar pessoas. Conhecer aquilo que o outro realmente acredita é muito mais saudável do que repetir rótulos ou acusações. E uma opinião, sobre todo esse tema. O debate teológico ele é importante, ele faz parte da história da igreja e, no entanto, quando o termo seita chega ao público em geral, ele costuma ser entendido em seu sentido mais pejorativo, que geralmente dificulta o diálogo entre diferentes tradições religiosas. Isso não significa que as igrejas devam abrir mão de suas convicções ou deixar de apontar divergências. Pelo contrário, diferenças podem ser debatidas com firmeza, mas também com respeito, honestidade e disposição para ouvir. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. A decisão da Igreja Presbiteriana foi uma avaliação teológica legítima ou você acredita que esse tipo de classificação acaba prejudicando o diálogo entre cristãos?